Capítulo 2. Como a energia cria matéria. Terra à vista! Gritou o vigia. Era o dia 6 de setembro de 1522 e o porto adiante era o de Sanlúcar de Barrameda, em Espanha. O navio era o Vitória, comandado pelo capitão Joan Sebastián de Elcano. O Vitória era o único sobrevivente de 5 navios comandados pelo marinheiro português Fernão de Magalhães. Com uma frota bem equipada, tinha partido de Espanha a 20 de setembro de 1519 com o objetivo de circunnavegar o globo, passando pelas Ilhas das Especiarias. Magalhães começou por velejar para sul, rumo à África. Daí, atravessou o Atlântico para o Brasil. Seguiu pela costa brasileira, procurando um estreito que levasse ao Oceano Pacífico. Contornando toda a América do Sul, passou o inverno na Bahia, abrigada de Puerto San Julián, na Argentina, perto da extremidade sul do continente. No dia de Páscoa, os seus capitães amotinaram-se, mas Magalhães conseguiu acalmar a rebelião. Executou um dos amotinados e deixou os outros em terra. A 21 de outubro encontrou finalmente a passagem que procurava e que atualmente se chama Estreito de Magalhães. Por essa altura, um navio tinha naufragado e outro desertara. Os 3 navios remanescentes demoraram 38 dias a contornar o promontório traiçoeiro da Terra do Fogo. Quando Magalhães viu o Pacífico na outra extremidade do estreito, chorou de alegria. 99 dias depois, após atravessar o Oceano Tranquilo, chegou à ilha de Guam, a 6 de março de 1521. Os seus homens estavam famintos. Tinham mascado as tiras de cabedal das túnicas para se manterem vivos. Os sobreviventes reabasteceram-se nas Filipinas. Em 2 navios carregados de especiarias, começaram a viagem de volta para casa. Um navio perdeu-se no mar e só o Vitória acabaria por regressar à Espanha. Apenas sobreviveram 22 dos 270 tripulantes originais. Fernão de Magalhães não foi um dos sobreviventes. Tinha morrido pelo caminho. A 27 de abril, enquanto combatia como aliado do chefe da ilha filipina de Cebu contra uma tribo na ilha vizinha de Mactan, foi atingido por uma seta envenenada. Os camaradas, batendo em retirada, deixaram-no entregue à morte. A viagem de Fernão de Magalhães foi possibilitada por uma impressionante invenção eletromagnética, a bússola. Inventada na China, a primeira referência que se lhe conhece encontra-se num manuscrito de 1040. Descreve um peixe de ferro que, quando suspenso em água, apontava sempre para o sul. Um académico da dinastia Song, chamado Zhen Kuo, escreveu outro relato em 1088 dizendo que, quando mágicos esfregam a ponta da agulha com magnetite, é capaz de apontar para o sul. Poderá flutuar à superfície da água, mas torna-se bastante instável. É melhor suspendê-la de uma única fibra de casulo de seda nova, ligada ao centro da agulha por um pedaço de cera. Assim, pendendo num lugar sem vento, apontará sempre para o sul. De facto, no século XI, quando se desconheciam os campos eletromagnéticos, isso devia parecer magia. Cerca de 200 anos antes da viagem de Magalhães, a primeira bússola europeia foi usada em Amalfi, em Itália. Marinheiros de nações marítimas como Inglaterra, França, Holanda, Espanha e Portugal reconheceram a importância desta maravilha tecnológica, desenvolvendo-a e refinando-a. Sem bússola, o tremendo feito de navegação de Fernão de Magalhães teria sido impossível. Uma fina lasca de metal magnetizado suspensa no centro que aponta para o norte magnético da Terra, independentemente do ponto do globo onde se encontra. As linhas de força magnética que rodeiam o manto terrestre são detectadas pela agulha da bússola. Os corpos celestiais, como as estrelas e os planetas, têm campos eletromagnéticos. Pequenos objetos, como cristais e pedras, também têm, tal como os seres vivos.
O leitor tem um campo à volta do seu corpo que se expande por cerca de 5 metros. Os campos são lidos e estão por todo o lado. Atualmente, os campos eletromagnéticos estão a ser medidos em redor de cada vez mais plantas e animais. Num estudo publicado na prestigiada revista Science, uma equipa de investigação debruçou-se sobre a relação eletromagnética entre as flores e as abelhas que as polinizam. Constataram que as abelhas conseguem detectar os campos em torno das flores e usar a informação para determinar que flores têm mais néctar. Um dos coautores do estudo, Daniel Robert, biólogo da Universidade de Bristol, diz o seguinte: julgamos que os abelhões usam esta capacidade para pressentir campos elétricos e determinar se as flores terão sido recentemente visitadas por outros abelhões e se, por conseguinte, valerá a pena visitá-las. As propriedades eletromagnéticas dos campos em redor dos seres vivos foram uma surpresa para cientistas imersos em explicações atidas à matéria. Thomas Seeley, biólogo comportamental da Universidade de Cornell, comentou após ler o estudo: não fazíamos ideia de que este sentido existisse sequer. Entretanto, a capacidade de detectar campos eletromagnéticos já foi observada em algas, minhocas, formigas, insetos, papa-formigas, ornitorrincos e colibris. Investigação recente revelou que os golfinhos também são capazes de detectar campos eletromagnéticos. O golfinho do Guiana é uma espécie que vive perto de estuários em águas protegidas junto à costa da América do Sul. Investigadores alemães testaram esses golfinhos de rio e constataram que eram sensíveis até a correntes elétricas muito ténues. Investigaram em seguida como é que os golfinhos eram capazes de detectar esses campos e encontraram pequenos folículos capilares à volta da boca dos cetáceos. As indentações encontram-se rodeadas por terminações nervosas, bem fornecidas de vasos sanguíneos e cheias de gel. Os cientistas julgam que serão estes os órgãos sensoriais com os quais os golfinhos detectam os campos. Os campos criam as formas das moléculas. Recordo vividamente a minha primeira experiência com eletromagnetismo. Na minha aula de ciências da primeira classe, espalhámos limalhas de ferro num pedaço de papel. Enquanto mexíamos ímãs por baixo do papel, estes iam reagrupando as limalhas de ferro. Sem se tocarem, mesmo ao longe, os campos eram capazes de reagrupar a matéria. Como esta experiência simples é repetida milhões de vezes todos os anos por todo o mundo, é fácil esquecer como é incrível. Damos por garantido que os campos eletromagnéticos existem e são capazes de formar a matéria, enquanto ao mesmo tempo nos esquecemos de aplicar este conceito quando nos debatemos com os desafios da vida material cotidiana. Quer subamos na escala até ao tamanho de um planeta ou de uma galáxia, quer descemos até ao tamanho de um só átomo, encontramos sempre campos. Cada célula do corpo humano tem o seu próprio campo eletromagnético único. As moléculas de que as suas células são feitas também têm campos. O eletromagnetismo é central para o processo da biologia. Exceção feita à água, a maioria das moléculas dos nossos corpos é constituída por proteínas. Os nossos corpos produzem mais de 100 mil tipos de proteínas. São moléculas grandes e complicadas, com correntes de átomos dobradas umas sobre as outras, criando padrões intricados. Quando uma célula sintetiza uma proteína, cria as dobras da mesma forma que a minha turma da primeira classe fazia mexer limalhas de ferro. Cada parte da corrente de moléculas que compõe uma proteína tem a sua própria carga elétrica, positiva ou negativa. Se duas partes da corrente tiverem carga negativa, repelam-se mutuamente. O mesmo se aplica a partes com carga positiva. Por outro lado, os positivos e os negativos atraem-se. Estas forças de atração e repulsa moldam a grande e complicada corrente de proteína na sua forma adequada. Explorar o campo desconhecido. William Einthoven foi um excêntrico médico holandês, nascido em 1860.
No final da década de 1890, determinou-se a medir o campo eletromagnético do coração humano. Começou por construir um aparelho chamado galvanómetro. Beethoven enfrentou muito ceticismo e oposição e, para muitos dos seus colegas de profissão, que estavam habituados a observar apenas a matéria, a noção de campos energéticos invisíveis parecia suspeita. As suas primeiras tentativas não prometiam muito. A máquina pesava 270 kg e precisava de 5 pessoas para a manobrar. Era necessário um sistema de radiadores cheio de água para arrefecer os eletroímãs de que dependia para funcionar. Após anos de trabalho árduo, Beethoven desenvolveu um galvanómetro muito mais sensível do que qualquer outro dessa na altura. Conseguia ligá-lo a pacientes e medir-lhes o ritmo cardíaco. Acabaria por criar uma teoria substancial de como o coração funcionava e da importância da interpretação de eletrocardiogramas para o diagnóstico e o tratamento. E quanto aos críticos? Beethoven foi o último a rir, recebendo o Prémio Nobel da Medicina em 1924. Inspirou a pesquisa relativa ao campo do cérebro, que foi descoberta em 1926. Investigadores posteriores viriam a ser capazes de mapear o campo de uma só célula. O que fazem os campos? Harold Saxton Burr foi um investigador visionário que se tornou professor da Faculdade de Medicina de Yale em 1929. Começou por estudar os campos energéticos em redor de animais e plantas, medindo as formas como a matéria, átomos, moléculas e células é organizada por esses campos à medida que os organismos se desenvolvem e crescem. Num artigo fundamental de 1949, mapeou o campo eletromagnético em redor de um só nervo. As suas medições cuidadosas revelavam um campo muito semelhante ao das limalhas de ferro em torno do ímã na minha aula de ciências da primeira classe. O campo era mais forte mais perto do nervo e ia enfraquecendo ao se afastar do nervo. A enorme contribuição de Burr foi perceber que os campos não eram apenas produzidos por organismos vivos, mas que os campos criavam matéria, proporcionando linhas de força em torno das quais a matéria podia agrupar-se em átomos, moléculas e células. No seu livro The Fields of Life, Burr usou a analogia das limalhas de ferro com que brinquei em criança. Se retirarmos as limalhas da folha de papel e acrescentarmos novas, estas vão redistribuir-se nos mesmos padrões daquelas que foram descartadas. É o campo que organiza as limalhas. O campo não é produzido pelas limalhas. Burr escreveu algo similar. Ocorre no corpo humano. As suas moléculas e células estão constantemente a ser destruídas e reconstruídas com o novo material dos alimentos que consumimos. Mas graças ao controlo do campo vital, as novas moléculas e células reconstroem-se como antes e reagrupam-se segundo os mesmos padrões das antigas. Por exemplo, quando cortamos um dedo e a pele volta a crescer, o campo proporciona a matriz em torno da qual as novas células se organizam. A energia não é um epifenómeno da matéria. A energia organiza a matéria. Para muitas das suas experiências, Burr serviu-se de salamandras. Mediu as voltagens das membranas externas de ovos da salamandra e constatou que um ponto tinha voltagem máxima, enquanto o outro ponto, oposto àquele em 180 graus, tinha voltagem mínima. Marcou os dois pontos. Quando as salamandras alcançaram a idade adulta, Burr verificou que aquele que for o ponto com o campo mais forte no ovo se tornara a cabeça. O ponto com menor atividade elétrica era sempre a cauda. O campo parecia organizar a matéria do ovo durante a gestação e o seu desenvolvimento.
Burr usou ratos para determinar se o campo energético desempenhava algum papel no cancro. Mediu os seus campos e tomou nota de quais ratos desenvolviam cancro posteriormente. Depois de fazer mais de 10.000 medições, constatou que a assinatura eletromagnética do cancro surgia no campo energético do rato antes de ser evidente qualquer malignidade celular. A energia cria matéria. Num estudo pioneiro publicado em 1947, Burr dirigiu a atenção para a doença humana para determinar se as suas observações poderiam ter valor terapêutico. Ele e os colegas examinaram mulheres com cancro uterino. Constataram que os úteros dessas mulheres tinham uma carga eletromagnética diferente da carga de úteros saudáveis. Burr observou então um grupo de mulheres saudáveis que não tinha um diagnóstico de cancro uterino. As mulheres que tinham a assinatura eletromagnética de cancro uterino, ainda que aparentemente estivessem saudáveis, eram as que viriam a desenvolver cancro mais tarde. O cancro revela-se no campo energético antes de se manifestar nas células da matéria. O trabalho de Burr demonstrou que os órgãos e organismos materiais, como corações, úteros, salamandras e ratos, não criam campos energéticos. Os campos energéticos formam os modelos em torno dos quais a matéria se condensa. Mudando o campo, muda-se a matéria. Embora esta noção possa ser relativamente recente na ciência moderna, na verdade não é um conceito inteiramente novo. Um antigo ditado da medicina tradicional chinesa diz que a mente controla o Qi e o sangue segue o Qi. Para os antigos sábios, o Qi era a energia da vida e o sangue era a matéria do corpo. A energia dirige a matéria. O que é H2O? A água é-nos tão familiar que muitos de nós a tomamos por garantida. Compõe 70% do volume dos nossos corpos e uma percentagem similar da superfície do planeta. Bebemo-la e tomamos banho nela todos os dias sem lhe dedicarmos qualquer pensamento. E se em relação a qualquer outra molécula apenas os químicos sabem recitar a fórmula, toda a gente sabe que a da água é H2O. Contudo, essa substância tão comum contém, afinal, lições profundas acerca da relação entre a energia e a matéria. Se eu lhe perguntar o que é H2O, é provável que me responda água, claro. Certamente, se eu lhe passar um copo de H2O à temperatura ambiente, será água. Mas se acrescentar energia à água, colocando-a no fogão, passará a ser vapor. Continua a ser H2O, mas o aumento de energia alterou por completo a forma material que assume. Se eu pegar na mesma H2O e a colocar no congelador, subtraindo-lhe energia, a matéria volta a mudar de forma, torna-se gelo. A diminuição de energia alterou de novo e por completo a forma da matéria. Esta é uma analogia que o meu colega, o Dr. Eric Leskovitz, da Faculdade de Medicina de Harvard, um especialista em energia na acupuntura, usa para explicar o efeito da energia na matéria. De modo semelhante, a energia subjaz à forma que a matéria assume, de variadíssimas maneiras em que não costumamos reparar. Água e cura. Numa série impressionante de experiências na Universidade McGill, o investigador pioneiro Bernard Gouraud examinou o efeito da energia curativa em animais e plantas. A cura foi proporcionada por um ex-oficial da cavalaria húngara chamado Oscar Estebany, que era capaz de curar pessoas projetando energia a partir das suas mãos. Não recebera qualquer género de formação e descobrira o seu dom por acaso ao massajar cavalos. Ele acreditava que esta energia era de natureza eletromagnética e que se tratava de uma capacidade humana natural. Gouraud começou por testar as capacidades de Estebany em ratos.
Foram-lhe feitas 4 filas de pequenos furos nos dorsos e Estepani recebeu instruções para curar apenas as 2 filas no centro. Sem margem para dúvidas, essas filas cicatrizaram mais depressa do que as externas. Os ratos de Estepani também recuperaram significativamente mais depressa do que os que eram segurados por estudantes. Goethe testou então o efeito da água tratada no ritmo de crescimento de sementes de cevada. Quando lhes era dada água que Estepani havia segurado durante 30 minutos, mais sementes germinavam e as plantas resultantes cresciam mais. O seu teor de clorofila aumentava e a qualidade do crescimento das folhas era significativamente melhorada. Outros investigadores também constataram melhorias bastante significativas no crescimento das plantas ou na germinação das sementes depois de curandeiros tratarem as plantas. Um estudo rigoroso examinou a água tratada por técnicos de toque terapêutico. A molécula H2O tem 2 átomos de hidrogênio ligados a um só átomo de oxigênio. O ângulo da ligação entre eles pode ser medido, tal como se pode abrir parcialmente uma dobradiça e medir o ângulo que forma. O ângulo da ligação molecular da água normal é de 104,5 graus. Ao fim de sessões de 45 minutos de toque terapêutico, a água demonstrava alterações de grande significado estatístico na sua absorção da luz infravermelha, o que demonstrava que o ângulo de ligação entre os átomos de oxigênio e de hidrogênio fora alterado pelo contacto com o campo curativo. Esta experiência, em particular, foi desenvolvida de forma muito cuidadosa, sendo cega e controlada. Outros investigadores também verificaram alterações na estrutura molecular da água depois de contacto com o curandeiro. Ruston Roy, professor de Ciência dos Materiais da Universidade de Penn State, conduziu muitos estudos sobre a estrutura da água. Verificou que as moléculas de água têm uma diversidade de potenciais configurações através das quais se podem unir. Estas podem ser alteradas pela passagem de frequências específicas pela água. A água ressoa com estas frequências e a água daí resultante pode ter propriedades curativas. Xin Yan, mestre chinês de Qigong, demonstrou a capacidade de alterar drasticamente a estrutura molecular da água, mesmo à distância. Investigadores da Academia Chinesa de Ciências levaram a cabo 10 experiências com o Dr. Yan. Na primeira, ele ficou junto à água. Nas outras 9, encontrava-se a uma distância que variava em 7 km e 1900 km. Em todos os casos, foi capaz de afetar a água, enquanto permitia que uma amostra de controlo permanecesse constante. Ao realizar estudos que demonstraram que a cura energética curava o cancro em ratos, Bill Bankston registrou alterações similares nas propriedades infravermelhas da água que fora segurada pelo curandeiro. Para além disso, também reviu investigação que demonstrava que os campos energéticos das mãos de um curandeiro podem alterar a velocidade a que as enzimas celulares são catalisadas e, em glóbulos vermelhos, aumentar o conteúdo de hemoglobina, o composto que leva oxigênio às nossas células. Adeline e as estrelas que curam. No início da década de 1980, entrevistei uma sobrevivente oncológica chamada Adeline. Eu estava a trabalhar num projeto que registava remissões espontâneas. Das muitas histórias que ouvi, a dela sobressai. Tinha pouco mais de 30 anos quando lhe foi diagnosticado cancro uterino e este já se disseminara pelo seu corpo. Os médicos recomendaram-lhe cirurgia, seguida de quimio e radioterapia. As probabilidades de sobrevivência eram escassas. Relutante quanto a submeter o corpo à violência de tal tratamento, Adeline decidiu que, em vez disso, passaria os seus últimos meses com a serenidade que fosse possível.
Começou a fazer longas caminhadas nas florestas vermelhas do norte da Califórnia, onde vivia. Também tomava banhos longos todos os dias, despejando a água quando arrefecia e enchendo a banheira de novo com água quente. Enquanto ficava deitada na banheira e enquanto passeava pela floresta, imaginava estrelas minúsculas e reluzentes a cair do céu. Passavam pelo seu corpo e, sempre que a ponta de uma estrela tocava numa célula cancerosa, ela imaginava que a célula rebentava como um balão. Adeline fazia a dieta mais saudável possível, meditava todos os dias, lia livros inspiradores e pôs fim às relações com pessoas cuja companhia a perturbava. Para além de uns quantos amigos próximos, passava a maior parte do tempo sozinha. Os seus passeios tornaram-se mais longos e ela deu por si a sentir-se fisicamente melhor do que alguma vez sentira na vida. Quando voltou ao hospital para um check-up, 9 meses depois, os médicos foram incapazes de encontrar vestígio algum de cancro no seu corpo. Adeline mudou a sua energia de todas as formas possíveis. Alterou a energia do seu ambiente físico mergulhado na natureza. Encheu a mente de imagens positivas e específicas, como as estrelas curativas e a energia animadora de livros inspiradores. Comia alimentos com uma elevada assinatura energética. Eliminou a energia negativa de amigos infelizes. Tomava banhos de imersão diários, uma prática que enche o corpo de elétrons, contrariando os radicais livres que são uma grande fonte de stress oxidativo e degeneração celular. Neste ambiente imersivo de energia curativa positiva, dirigida pela consciência, a matéria do corpo de Adeline começou a mudar. As suas células reagiram e o seu corpo começou a eliminar o tecido canceroso danificado. Ela usou energia para curar o seu corpo material e nunca mais voltou aos velhos hábitos. Habituou-se de tal maneira a sentir-se bem que isso se tornou a sua nova normalidade. Quando a entrevistei, 7 anos depois, continuava a meditar, a fazer uma alimentação saudável e a seguir um estilo de vida com pouco stress e continuava sem cancro. A história de Adeline mostra que não são apenas os curandeiros dotados como Oscar Est Benny que curam com energia. Também nos podemos curar a nós mesmos quando ajustamos a nossa consciência à frequência da cura. A matéria das nossas células responde à energia da nossa consciência. Todos conhecemos o truque da cantora lírica a quebrar um copo de cristal. Quando a frequência da voz da cantora eleva a energia das moléculas do vidro ao seu limite crítico, elas estilhaçam-se. Esta uma ilustração bem conhecida de um campo de estudo pouco conhecido chamada cimática. A ciência de comoção afeta a matéria. Se mergulharmos mais a fundo na cimática, constatamos que o som tem tantas propriedades impressionantes quanto a água. Cimática, como a frequência altera a matéria. Ernest Chaladini foi um médico e músico alemão do século XIX. Chamam-lhe o pai da acústica devido às suas experiências pioneiras com o som. O seu pai era um disciplinador rígido que não permitia que o jovem Ernest saísse para tocar todos os dias até que tivesse terminado os seus estudos rigorosos. Chladni tinha um ouvido musical extremamente sensível, capaz de discernir diferenças mínimas entre frequências. Depois de obter 2 diplomas, um em Direito e outro em Filosofia, Chladni interessou-se pelo estudo do som. Inspirado por outros cientistas que haviam tornado os campos energéticos visíveis, desenvolveu um novo aparelho. A areia fina era colocada no cimo de uma placa fina de metal e um arco de violino passava pela lateral da placa. Isto fazia-a vibrar. Diferentes frequências vibratórias produziam diferentes padrões na areia. Chladni, está difícil dizer este nome, tornou-se famoso pelas suas demonstrações públicas e viajou pela Europa ano após ano. Isto colocou-o em contacto com muitos outros cientistas e, progressivamente, foi desenvolvendo as suas ideias. Publicou a sua obra seminal Acústica em 1802, fundando uma nova área científica. Ao estudo de como o som afeta a matéria,
chama-se cimática. Seguindo o trabalho pioneiro de Cialdini, cientistas têm examinado os efeitos de tons vibratórios em várias substâncias. As vibrações podem alterar drástica e imediatamente a configuração de objetos materiais. Uma placa de Cialdini moderna é ligada a um instrumento científico chamado gerador de vibração. Quando a frequência é ajustada, o metal vibra a ritmos diferentes. Quando uma substância com uma cor contrastante, como areia branca, é salpicada na placa, os padrões tornam-se visíveis. Isso acontece porque certas frequências passam por moléculas, estas produzem formas distintas. Geralmente, quanto mais elevada a frequência, mais complexo é o padrão que produz na matéria. Podem ser usados vários tipos de matéria para ilustrar o efeito da energia a passar por placas de Cialdini. Sal e areia são meios populares. Organismos vivos, como sementes, também reagem. As placas Cialdini e geradores de vibração são artigos populares em aulas de ciências de escolas secundárias. Podem ser adquiridos pela internet ou facilmente feitos em casa, utilizando materiais simples. Contudo, como demonstração de como a energia organiza a matéria, tem o poder de nos recordar que cada frequência que passa pelos nossos corpos e pelas nossas mentes organiza as moléculas dos nossos corpos. Vibrações sonoras criam água quadrada. Também é possível fazer a água mudar de forma em resposta à vibração. Quando a água sai de um tubo, a forma da corrente é redonda. No entanto, se certas frequências forem tocadas por perto, muda a sua forma regular para uma série de ângulos retos ou para uma espiral. Outra forma de visualizar o impacto das frequências energéticas sobre a matéria é passando ondas de som por um prato de água. À medida que a frequência se altera, os padrões na água também mudam. Certos tipos de música clássica produzem padrões complexos e belos na água, enquanto outras frequências, tais como as que se encontram em música violenta, produzem formas de ondas caóticas e desorganizadas. A sua personalidade numa gota d'água. Uma série fascinante de experiências no Instituto Aeroespacial, oficialmente Instituto de Construções Aeroespaciais Estáticas e Dinâmicas, em Stuttgart, na Alemanha, usou a água como meio. Os estudos, realizados pelo professor Dr. Bernhard Helmut Kroplin, mediram o efeito de diferentes pessoas na água. Um grande grupo de estudantes participou numa das experiências. Cada um encheu uma seringa hipodérmica com água e deitou umas quantas gotículas numa lâmina de microscópio. Em seguida, a equipa de Kroplin tirou fotos às gotículas. Constataram que o conjunto de gotículas de cada pessoa diferia bastante das gotículas produzidas pelas outras. As gotículas produzidas pela mesma pessoa, contudo, eram praticamente idênticas. Mesmo se a pessoa deitasse 20 gotículas, um padrão similar discernível em todas. No entanto, esse conjunto diferia das gotículas produzidas pela pessoa seguinte e pela que se seguia. Parecia que a passagem pelo campo energético de uma pessoa produzia um impacto indelével e consistente na matéria, em forma de água, que tinha manipulado. Tal como as impressões digitais dos 8.000 milhões de pessoas deste planeta são únicas, o campo energético de cada pessoa é único. Quando a água passa pelo campo energético de uma pessoa, as formas que assume são sempre as mesmas, sendo diferentes das formas produzidas por outra pessoa. Kroplin e a sua associada Regine Henschel descreveram a sua investigação mais recente no livro Water and Its Memory, dizendo, para nossa surpresa, podemos demonstrar que a imagem da gota se altera na proximidade do experimentador pelo campo energético individual que o rodeia. Cada experimentador cria um conjunto individual e reproduzível de imagens de gotas, sem qualquer atividade especial mental ou de raciocínio. Outro estudo
desta feita sobre os efeitos da intenção distante na água foi realizado por um grupo de investigação do Instituto de Ciências Não Éticas em Petaluma, na Califórnia. Um grupo de 2.000 pessoas em Tóquio concentrou intenções positivas em amostras de água que se encontravam dentro de uma sala eletromagneticamente selada em Petaluma. Tais salas, conhecidas também como jaulas de Faraday, são câmaras forradas a chumbo criadas para bloquear todas as formas conhecidas de radiação. Cabos de fibra óptica ligam a instrumentação dentro da sala ao laboratório no exterior para que até os campos eletromagnéticos convencionais sejam bloqueados. Sem que o grupo de Tóquio soubesse, contudo, amostras semelhantes de água encontravam-se numa localização diferente, servindo como controlos. Uma série de fotografias de cristais de gelo formados a partir de ambos os conjuntos de água foi posteriormente analisada por 100 juízes independentes. Consideraram que as formas na água tratada eram mais belas do que as da água não tratada. O nosso corpo é composto por 70% de água. Essa água reage às vibrações que a rodeiam, tal como as partículas nas placas de Cialdini ou as gotas nas lâminas do microscópio do Dr. Kroplin. Quando inundamos as moléculas do corpo com as vibrações de energia curativa, treinámo-las em sintonia com o bem-estar, enquanto vibrações discordantes têm o efeito oposto. Mergulhe a sua mente em energia positiva e pelo menos 70% da matéria do seu corpo entrará em sincronia com esse estado elevado. Comoção curou o alcoolismo e a doença cardíaca de Jim. Pela enfermeira Frances Dachlet, acupuntora registada, técnica de acutónica, Jim, um homem casado de 40 anos, procurou tratamento para as palpitações cardíacas intermitentes que tinha começado a sentir fazia um mês. Comunicou que, quando o seu coração começava a acelerar, sentia ansiedade, falta de fôlego e dores no peito. Deu entrada no hospital na primeira vez que isso aconteceu e foi-lhe feito um exame cardíaco total que se revelou negativo para infarto do miocárdio ou qualquer outro problema cardíaco específico. Jim era casado e havia um ano e era pai de um menino de 6 meses. Trabalhava a tempo inteiro como assistente de um médico numa unidade de serviços de urgência e considerava o seu emprego atarefado e recompensador. Jim tinha um longo historial familiar de alcoolismo. O pai maltratara-o fisicamente, bem como aos irmãos e à mãe. Jim fizera alguma terapia para lidar com determinados problemas de infância. Jim admitiu que oculta e disfarça muitos dos seus sentimentos com humor e sarcasmo. Preocupa-se quanto a ser bom pai, marido e assistente de médico. Quando duvida de si mesmo, recorre ao álcool para acalmar as preocupações. Admitiu ter um problema com a bebida, embora tenha reduzido o número de vezes em que bebe excessivamente. Jim segue uma dieta vegetariana e come refeições quentes com a família, preparadas pela sua mulher. Referiu que consome demasiados laticínios e que aumentou de peso desde que casou. Reconheceu a necessidade de beber mais água, que passa longos períodos em que não bebe líquido algum durante o dia e depois toma uma cerveja ou coquetéis à noite. Foi energeticamente diagnosticado com perturbação de Jane, agitação de espírito, desequilíbrios das energias meridianas do fígado, do baço e dos rins, alcoolismo intergeracional, problemas no chakra do coração, medo. A quando do primeiro tratamento, Jim chegou com palpitações cardíacas e encontrava-se visivelmente desconfortável e assustado. As estratégias de tratamento para esta consulta era acalmar o espírito, abrandar o ritmo cardíaco e a respiração, e fortalecer a energia dos rins para ancorar a energia dos meridianos de acupuntura do coração e dos pulmões. O tratamento foi iniciado com diapasões para enraizar, centrar e estabilizar a energia meridiana dos rins.
Foram aplicados intervalos de diapasão em determinados pontos para acalmar o espírito e nutrir e equilibrar a energia cardíaca. O enraizamento em pontos dos rins foi repetido e Jean afirmou sentir-se calmo e ter uma sensação que descreveu como o coração a abrandar. Estava menos ansioso e visivelmente descontraído na maca de tratamento. Foram usados vasos maravilhosos para atender a questões intergeracionais, recorrendo à sua ligação primordial à fonte para se abrir àquelas questões profundamente enraizadas da infância. Foram usadas combinações de diapasão para dissipar as questões familiares. A sessão terminou com mais enraizamento usando pontos dos rins localizados nos pés. Jean afirmou sentir-se calmo e repousado. Foram feitas a Jean recomendações dietéticas de hidratação e de exercício. Não comunicou ter voltado a sentir palpitações ou sintomas de pânico após o primeiro tratamento. Os tratamentos subsequentes concentram-se em nutrir a energia dos rins e equilibrar o sistema nervoso, continuando a manter os padrões familiares e a proporcionar sustento. Foram adicionados diapasões de altas oitavas, fazendo-os soar sobre o corpo para limpar e curar o campo energético subtil do corpo. A série de tratamento terminou enraizando as mudanças energéticas usando pontos dos rins nos pés. Jean comunicou que, após o primeiro tratamento, as palpitações não regressaram. Apesar de continuar a experienciar ocasionalmente stress e ansiedade, sentia-se muito melhor. Continuou a trabalhar na sua dieta e deixou de beber álcool. Estava a investigar um programa de reabilitação em ambulatório e a considerar procurar tratamento. A energia flui pelos meridianos de acupuntura. Há milhares de anos que os meridianos de acupuntura, tais como os meridianos dos rins, do fígado e do baço, usados na sequência de tratamento de Jean, são usados para cura. Os meridianos e os acupontos ao longo deles foram identificados num livro chinês com mais de 2000 anos, o clássico de medicina interna do Imperador Amarelo. Os meridianos também eram conhecidos na Europa. Um corpo mumificado encontrado nos Alpes em 1991 exibe 61 tatuagens, algumas têm forma de cruz ou de alvo. A múmia, chamada Otzi, tem sido extensamente estudada por cientistas que são capazes de identificar as doenças de que o homem padecia. Algumas das tatuagens encontram-se diretamente sobre os pontos de acupuntura para esses problemas em particular. O cadáver de Otzi tem cerca de 5.400 anos, sugerindo que os seres humanos conhecem há milénios a ligação entre esses pontos e a cura. Encontrar pontos de acupuntura no corpo. Atualmente é fácil encontrar pontos de acupuntura no corpo usando um galvanómetro dérmico manual. Os pontos de acupuntura são excelentes condutores de eletricidade, já que só têm 1/2000 da resistência da pele em redor. Resistência baixa equivale a condutividade elevada, como com os fios que passam por um cabo de alimentação. Quando estes pontos de baixa resistência são estimulados, a energia passa facilmente por eles. Quando leciono em workshops presenciais, é frequente servir-me de um galvanómetro para encontrar pontos de acupuntura no corpo de um voluntário. Isto faz com que os participantes percebam que os pontos de acupuntura não são mera ficção da antiga China. São reais e mensuráveis e, quando as terapias energéticas os usam para um efeito curativo, o fluxo de energia no corpo é alterado. O EFT, sigla inglesa de Técnicas de Libertar as Emoções, é um método da psicologia energética que se serve de pontos de acupuntura. Dos mais de 30 métodos de psicologia energética que existem atualmente, este é o mais popular. Estimula pontos de acupuntura nos meridianos do corpo através de toques com as pontas dos dedos. Por esta razão, muitas vezes chama-se apenas tocar ao EFT. A sua popularidade tem crescido rapidamente ao longo das últimas 2 décadas,
Por ser fácil de aprender, rápido de aplicar e eficaz. Eu escrevi a edição mais recente do manual que descreve o método de EFT manual para tornar mais amplamente disponível a versão do EFT usada em ensaios clínicos. Esta forma, baseada em evidências, chama-se EFT clínico e existem já mais de 100 ensaios clínicos publicados em revistas de psicologia e medicina sujeita a revisão por pares, as quais atestam a sua eficácia. Meta-análises do EFT para a depressão, a ansiedade e o distúrbio de stress pós-traumático demonstram que os seus efeitos de tratamento são muito superiores aos de medicamentos ou de terapia psicológica. O EFT usa alguns elementos simples retirados da terapia psicológica, mas acrescenta o ingrediente de tocar em pontos da acupuntura. Demora menos de 1 minuto a percorrê-los e a perturbação psicológica costuma diminuir de imediato. Tenho ministrado workshops de EFT em muitas conferências de medicina e de psicologia, reparando que os médicos costumam render-se prontamente ao EFT. Estão muito cientes da contribuição do stress para a doença física. Vários médicos me têm dito que, depois dos toques, os problemas de alguns pacientes se resolveram sem mais necessidade de tratamento alopático convencional. Como comentou o Dr. Chuck Gebhardt, no seguinte relato, após ver um inchaço diminuir imediatamente após toques de acupuntura. Nada, na minha formação clínica tradicional em anatomia, fisiologia ou patologia, chegou sequer a apontar para aquilo a que assisto agora. Uma vacina da gripe que correu mal, pelo Dr. Chuck Gebhardt. Sou um médico norte-americano com formação tradicional e uso uma versão ligeiramente modificada do EFT há cerca de 6 meses. Como os leitores poderão esperar, tenho observado grande sucesso e tremendo valor para os meus pacientes. A minha especialidade é em medicina interna e sou um dos 6 médicos de uma clínica privada no sudoeste do estado da Geórgia. Por norma, trato os meus pacientes como sempre fiz, mas se estiverem a sentir um desconforto agudo durante a nossa consulta, tento tratá-lo tocando ou pressionando pontos de acupuntura, se as circunstâncias o permitirem. Antes de introduzir esta técnica, porém, examino, diagnostico e trato todos os problemas importantes como habitualmente, incluindo os problemas agudos que estou prestes a abordar com uma intervenção nova e invulgar depois de o tratamento tradicional chegar ao fim. Passemos então à história. Bill recebeu uma vacina contra a gripe que lhe foi ministrada pela minha muito competente assistente e, ao início, não teve quaisquer problemas. É um cavalheiro de 60 anos que me consulta por ter hipertensão e hipercolesterolemia. Fora isso, é completamente saudável, equilibrado e terra a terra, sem quaisquer problemas psicológicos. Na manhã seguinte, bastante cedo, telefonou para dizer que, umas horas após a injeção, o seu braço esquerdo tinha começado a latejar dolorosamente e a inchar. Quando chegou ao meu consultório, a área do inchaço era do tamanho de meio ovo cozido, algo muito dramático de facto. Latejava e doía-lhe tanto que ele não suportava que a manga da camisa lhe tocasse. Estava intensamente vermelho e muito quente ao toque. Bill tinha uma temperatura de 38 graus e gotas de suor frio na testa, a que se chama diaforese. Recitei-lhe um antihistamínico, um analgésico e uma dose de esteroides que deveria ser iniciada de imediato, instruindo a telefonar-nos de imediato se tivesse dificuldades respiratórias ou se lhe aparecesse que ia perder os sentidos. Quando se preparava para sair, com as receitas na mão, decidi tocar-lhe em um dos meridianos da cabeça, do ombro esquerdo e do braço esquerdo, para ver se conseguia aliviar-lhe um pouco o desconforto até a medicação surtir efeito. Tocar em vários pontos para se ajudar um pouco, mas, quando lhe toquei no lado interno do cotovelo esquerdo, num ponto a que os acupuntores chamam L5, ele exclamou: "Uau! Isso ajuda imenso!" Ao longo dos 30 segundos seguintes, enquanto eu continuava a tocar no L5, o alto, inflamado e inchado encolheu para cerca de 1/10 do tamanho inicial. A vermelhidão dissipou-se e deixou-lhe doer.
A sua febre ligeira e a diaforese desapareceram, bem como a sua sensação de mal-estar. Tanto ele como eu ficámos boquiabertos com aquela reação. Ele até bateu com o punho no sítio que até então tinha estado tremendamente sensível para provar como estava bem. Tinha um sorriso de orelha a orelha. Quando voltei a vê-lo, um mês depois, disse-me que a dor e o inchaço não tinham voltado, pelo que não vira qualquer motivo para aviar as receitas que eu lhe tinha passado. Esta foi uma das reações mais dramáticas à estimulação de pontos de acupuntura a que já assisti, mas trata-se apenas de uma de muitas que vejo diariamente na minha clínica. Nada na minha formação clínica tradicional em anatomia, fisiologia ou patologia apontou sequer para aquilo a que agora assisto. Como poderão calcular, qualquer pessoa que veja estas melhorias drásticas percebe de imediato que o nosso entendimento prévio de como os nossos corpos e as nossas mentes operam necessita de revisões importantes e de investigação reorientada. Isto é muito entusiasmante. O Dr. Gab Ardert é um dos muitos médicos que usam EFT para tratar patologias físicas. Numa conferência, um médico veio ter comigo, agarrou-me as mãos e expressou a sua gratidão pela formação em EFT que eu dera na mesma conferência 2 anos antes. Disse-me que, na sua clínica, agora usam EFT com todos os novos pacientes durante o processo de acolhimento. Isto costuma resolver as questões emocionais do problema com que se apresentam e, em seguida, os médicos podem debruçar-se sobre o restante, as partes do problema que são verdadeiramente clínicas. Cura energética para o campeão de natação Tim Garton depois de um diagnóstico de linfoma não Hodgkin em fase 2. Em 1989, Tim Garton, campeão mundial de natação, foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin em fase 2. Tinha 49 anos e um tumor do tamanho de uma bola de futebol no abdômen. Foi tratado com cirurgia, a que se seguiram 4 tratamentos de quimioterapia ao longo de 12 semanas, com subsequente radiação abdominal durante 8 semanas. Apesar dos receios iniciais quanto ao cancro poder ser terminal, o tratamento foi bem sucedido e, em 1990, Tim foi informado de que se encontrava em remissão. Também lhe disseram que nunca mais poderia voltar a competir a nível nacional ou internacional. Em 1992, contudo, Tim Garton regressou à natação competitiva e venceu o Campeonato Mundial de 100 metros livres. No início de julho de 1999, foi-lhe diagnosticado cancro da próstata. Uma prostatectomia realizada no final do mês revelou que o cancro se expandira para lá da próstata e não poderia ser todo retirado por via cirúrgica. Mais uma vez, recebeu tratamento semanal de radiação na área do abdômen. Ao fim de 8 semanas de tratamento, o cancro desaparecera. Em 2001, o linfoma regressou, desta feita no pescoço. Foi retirado cirurgicamente. Tim voltou a fazer radioterapia, o que lhe provocou queimaduras graves no pescoço. No ano seguinte, um alto no outro lado do pescoço, cobrindo-lhe a traqueia, foi diagnosticado com um linfoma de crescimento rápido que requeria cirurgia de emergência. Disseram-lhe que o linfoma se disseminara. Sofreu então um transplante autólogo de medula óssea e células estaminais, mas sem sucesso. Havia receio de que os tumores se metastizassem para o estômago. Os médicos concluíram que, chegados àquele ponto, nada mais poderiam fazer por ele. Disseram-lhe que tratamentos altamente experimentais em relação aos quais pouco otimismo havia eram a única alternativa. Eu tenho aqui um gato que agora saltou por aqui. Recebeu uma injeção de anticorpos monoclonais Rituxan que tinham sido minimamente aprovados para linfoma recorrente de baixo grau. O objetivo do Rituxan é assinalar os locais do cancro e potencialmente ajudar o sistema imunitário a saber onde se concentrar. Nesta altura, Tim solicitou os serviços de Kim Edman, uma técnica de medicina energética formada por Donna Eden. Tim e a mulher foram 3 semanas para Bahamas
e fizeram acompanhar por Kim durante a primeira semana. Kim proporcionava sessões diárias que duravam 1 hora e meia. Estas sessões incluem uma rotina básica de equilíbrio energético, percorrer os meridianos, limpar os chakras e trabalhar os pontos elétricos, neurolinfáticos e neurovasculares. Kim também ensinou a Tim e à mulher um protocolo de medicina energética de 20 minutos a cumprir 2 vezes por dia que eles seguiram diligentemente, tanto durante a semana que Kim passou com eles como durante as 2 semanas subsequentes. O protocolo incluiu uma rotina básica de equilíbrio energético e intervenções específicas para os caminhos energéticos que governam o sistema imunitário e que canalizam energia para o estômago, os rins e a bexiga. Depois de regressar a casa em Denver para determinar a rapidez com que os cancros poderiam estar a disseminar-se, Tim marcou uma avaliação de seguimento com o oncologista que lhe disse: "Nada mais podemos fazer por si." Para maravilhamento e surpresa de todos, Tim estava livre de cancro. Assim tem permanecido ao longo de 4 anos desde essa avaliação até ao momento em que isto é escrito. Tem feito uma tomografia todos os anos sem que qualquer cancro tenha sido detectado. Criar matéria a partir da mente infinita. A ideia geral de toda esta investigação é que a energia constrói matéria. Sabemos que estamos imersos em campos energéticos, desde o campo magnético da Terra aos campos produzidos pelos corações das pessoas que nos são mais próximas. Sabemos que os nossos órgãos têm campos e que as nossas células têm campos. Estes campos alteram-se em resposta à intenção e à atividade de um curandeiro. E esse curandeiro podemos ser nós. Sabemos que a doença surge no campo energético de uma pessoa antes de se tornar evidente ao nível da matéria e que a água que compõe os nossos corpos é sensível aos campos energéticos que a rodeiam. Sabemos que as frequências alteram a matéria e que até o ato de observar partículas subatômicas lhes pode alterar o comportamento. Por fim, vemos que, quando é aplicada energia com a intenção de curar, a matéria muitas vezes a segue. Sistemas antigos de cura, como a acupuntura, bem como variantes modernas como EFT, mostram o efeito da energia nas nossas células. Mais de 1000 estudos de cura energética demonstram que esta é eficaz tanto para condições psicológicas, por exemplo, ansiedade e depressão, como para sintomas físicos, incluindo dores e doenças autoimunes. Embora a ciência geralmente encarasse os campos energéticos como epifenómenos da matéria, a evidência agora sugere que a matéria é um epifenómeno da energia. A implicação disto para a cura é que, quando alteramos os nossos campos energéticos, as células dos nossos corpos materiais respondem. Albert Einstein compreendia a relação entre a energia e a matéria. A sua mais famosa equação é E igual a mc² e quer dizer energia e matéria. Energia significa matéria. Encontram-se em equilíbrio em lados opostos da equação. Einstein escreveu: aquilo a que temos chamado matéria é energia cuja vibração foi reduzida ao ponto de ser perceptível para os sentidos. A matéria não existe. Podemos escolher permanecermos materialistas perante desequilíbrios nas nossas vidas, perturbações nas nossas emoções e doenças nos nossos corpos. Podemos procurar soluções materiais como comprimidos, cirurgia ou drogas que nos façam sentir melhor, mas também podemos optar pelo caminho da energia. Quando as pessoas mudam energeticamente, a matéria segue essa mudança. Defrontados com os desafios inevitáveis de sermos humanos, podemos aceitar o conselho de Einstein e alterar o lado E da equação. Simples, largamente eficaz e elegante, trabalhar ao nível da energia liberta-nos da tirania da matéria. Abordamos os nossos problemas ao nível da causa em vez do efeito. Ao libertarmos a atenção da fascinação com a matéria, percebemos a inteligência inata na energia. Mudar para o nível da consciência independe abre-nos para as possibilidades. Mudar para o nível da consciência independente abre-nos para as possibilidades infinitas contidas no campo não local da inteligência infinita. Quando criamos um alinhamento com este campo universal não local, ficamos em contacto com o campo das possibilidades infinitas. Deixamos de nos ater ao subconjunto limitado de possibilidades oferecidas pela matéria.
Esta interação forma padrões nas células dos nossos corpos, desde as moléculas de água aos neurónios, e alinha a nossa forma material com as possibilidades infinitas no campo da inteligência infinita. Habituando-nos a viver lá, criamos vidas inteiramente diferentes das quais são possíveis quando permanecemos atidos às limitações do pensamento material. Pôr estas ideias em prática, atividades para praticar esta semana. Cante durante pelo menos uns minutos por dia quando estiver sozinho. Experimente a água profundamente. Faça uma caminhada à beira-rio ou à beira-mar. Desfrute de um banho de imersão. Chapinhe numa fonte. Repare nas ondulações e nos reflexos. Antes de beber um copo de água, segure-o junto ao coração e irradie-lhe bênçãos. Use um som conscientemente durante toda a semana. Renuncie a toda a música que não seja de canais de música de meditação. Escreva no seu diário as suas observações acerca das suas experiências com o som e com